Palavra de Deus, queridos, livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Livro do profeta Ezequiel, nós vamos ler o capítulo 47, versículo 1 ao versículo 12. A palavra de Deus, ela nos diz assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água, que batia no tornozelo. E ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até Englaim, haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Amém. Meu irmão, minha irmã, e aí? Como é que tem sido a sua experiência com esse calor? Veja que, não sei se você já parou para pensar nisso, né? Mas há, nessa temperatura, nesse clima, um importante aspecto evangelístico. Então, quando alguém comentar com você: que calor é esse? Você responde assim: imagina como está o inferno. No céu tem ar-condicionado. Aleluia! Então, esses momentos de calor nos fazem pensar e valorizar ainda mais a questão da água e do cuidado com o meio ambiente. Todo esse ciclo, né? Árvores, florestas, rios, etc. Então, é muito importante, de fato, a gente ter um uso consciente da água. Eu, em geral, sempre que eu estou lá na minha casa, eu faço essa reflexão, porque se a gente tem água, tem alguém que não tem ou não tem na quantidade necessária. Então é importante a gente fazer essa reflexão. E agora, por outro lado, com exceção de algumas regiões, né, do nosso país, nós brasileiros estamos acostumados com essa abundância de água. O nosso clima tropical nos dá esse privilégio. Não é a mesma realidade em outras partes do mundo.
No Oriente Médio, por exemplo, a sequidão, o clima desértico é o padrão. E essa foi a experiência do povo de Israel nos tempos da Bíblia, né? Hoje, especificamente lá em Israel, há um sistema avançadíssimo de irrigação. Mas há 2.000, 3.000 anos atrás, água era sinônimo do milagre de Deus. Por esse motivo, você vai encontrar na Bíblia muitas comparações entre graça, bênçãos do Senhor e abundância de água. O efeito da presença de Deus com o efeito da água sobre a terra seca. Salmo 126 vai dizer: restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Salmo 63, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, como numa terra seca, exausta, sem água. Salmo 32 vai dizer que o pecado não confessado faz suas forças evaporarem, como água no calor do verão. Salmo 1 diz que o homem bem-aventurado é como a árvore plantada junto à corrente de águas. Então, na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, as bênçãos de Deus têm muito a ver com água. Por isso que a melhor igreja precisa ser chamada de igreja das... É óbvio, né? Isso é uma brincadeira, irmãos, né? Isso não é bíblico. Isso nos aproxima, irmãos, desse contexto aqui do livro de Ezequiel, no capítulo 47. Ezequiel tem uma visão de um rio muito poderoso, que flui do templo, para curar e renovar tudo ao redor. Só que a revelação que Ezequiel está tendo, ela não condiz com a realidade que ele e o povo vivia. A realidade era inversa, era de absoluta sequidão espiritual. O ministério do profeta Ezequiel acontece em terra estrangeira, porque os inimigos invadiram e destruíram a cidade, o país. O templo de Deus em Jerusalém tinha sido destruído. Os israelitas foram levados à força para a Babilônia. Abandonaram suas casas, seus bens, sua terra natal, sua liberdade. E, para além dos motivos políticos, econômicos, militares, que explicam esse evento, havia uma razão espiritual para aquela catástrofe: o pecado do povo. Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse por causa da idolatria e da desobediência do povo. Então não tinha mais templo, não tinha mais terra, porque não tinha mais comunhão com Deus. O povo se afastou de Deus e sofria as consequências disso. Boa parte do livro de Ezequiel serão pregações em que ele desafia o povo ao arrependimento e à conversão. Ele desafia o povo a deixar o seu pecado de lado e se voltarem para o Senhor. O momento presente para eles era um momento de sofrimento, de disciplina. Eles deviam aceitar essa disciplina do Senhor, pedir perdão, assumir novos comportamentos, viver uma nova espiritualidade. Agora, quando chega nessa parte final do livro, Deus traz uma mensagem de esperança para o povo. O profeta fala de um futuro. O capítulo 47, ele faz parte de uma sessão que inicia lá no capítulo 40. Do capítulo 40 ao 48, você vai ver que Deus revelou a Ezequiel a visão de um templo. Naquele momento, como eu disse, o templo não existia. Em Jerusalém só tinha ruínas, escombros. Mas Deus dá uma visão no céu. E o anjo vai descrever detalhadamente a planta desse templo.
No capítulo 43, ele fala do momento em que a glória de Deus se manifesta nesse templo. Então não se trata de uma construção religiosa. Deus está ali. E aí chegamos no capítulo 47. Então Ezequiel está olhando esse templo no céu. E ele começa a percorrer várias salas e espaços desse templo. E chega um momento que ele percebe um pequeno filete de água, uma água escorrendo. E essa água começa a descer pelo templo, e ela vai crescendo, começa rasa, vai ficando profunda, e se torna um rio que se espalha, e vai avançando pelas terras, e as margens do rio vão revitalizando e crescem árvores frutíferas. Não algumas árvores, árvores de todo tipo de fruta. Árvores que não obedecem o ritmo das estações. Elas frutificam o ano inteiro. Todo mês é tempo de colheita. As folhas dessas árvores nunca secam. Estão sempre verdes. São folhas medicinais. Cura para todo tipo de doença e sofrimento. E quando esse rio encontra as águas estéreis do Mar Morto, ele purifica. O rio vai removendo esterilidade e morte. Ele purifica, ele renova, ele traz vida. Então, nessa altura a pergunta é: o que significa então esse rio? Já mencionamos que se trata de uma visão de futuro, uma visão de esperança. É uma expectativa que o próprio profeta já tinha apontado no capítulo 36. Ele fala de um tempo onde o Senhor, o próprio Deus, viria habitar no meio do povo e derramaria sobre eles água pura, que os purificaria de toda a maldade. E aí, quando a gente chega ao Novo Testamento, nós vemos que esse futuro que Ezequiel profetizou se cumpre. O Evangelho de João vai dizer no capítulo 4 que em certa ocasião Jesus estava junto a um poço muito tradicional, um poço importante para o povo. E ele afirma para a mulher que estava ali: mulher, se você soubesse, se você conhecesse o dom de Deus, se você soubesse quem é que te pede água, você pediria, e ele te daria a água da vida. Porque quem beber da água deste poço, tornará a ter sede, mas a água que eu lhe der, tornar-se-á nele fonte que flui, que jorra para a vida eterna. No capítulo 7, verso 38 de João, Jesus diz assim: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então veja, quando a gente vai ao Antigo Testamento, vemos o Senhor falar por meio do profeta Jeremias no capítulo 2. Veja só, Jeremias está na mesma linha que Ezequiel. Ele diz: meu povo, o povo de Deus, cometeu 2 erros muito graves. Eles abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram os seus próprios poços, suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Então, a denúncia do profeta é: o povo trocou a fonte de água vivas por poços, trocaram a dependência de Deus pela confiança na religiosidade humana. Ezequiel capítulo 47 nos fala de um novo templo, uma nova manifestação da presença de Deus. E desse novo templo flui um rio. A fonte é o próprio Deus. É o templo que está no céu. É o rio que gera vida. Quem é Jesus? Jesus é a presença de Deus entre nós. Ele é o novo templo.
porque é nele que experimentamos a presença de Deus, é nele que vemos a glória de Deus revelada, ele é a imagem do Deus invisível. Então, o povo abandonou a fonte de águas vivas e construiu poços. Deus, então, faz com que a fonte de águas vivas venha até nós. E o curioso é que a fonte de águas vivas nos encontra junto do poço. É a absoluta contradição. De um lado, o poço de Jacó, o poço da construção humana, o poço do esforço, da religiosidade, das tradições, da autoconfiança. Do outro, a fonte de águas vivas que desce do céu. De um lado, a água que não mata a sede. Do outro, a fonte que flui continuamente para a eternidade. De um lado, a água que molha a boca, hidrata o corpo. Do outro, a fonte que purifica, que renova, que traz vida. Então, esse encontro é um encontro que constrange. A fonte de águas te encontra no momento que você está junto ao poço. E você se dá conta. Porque eu estava buscando em poços, quando a fonte de água viva estava aqui, o tempo todo, disponível para mim. E você percebe muitas vezes a estupidez do esforço humano de satisfazer a sua sede existencial. Quando os céus se abriram, Cristo veio até nós, a água começa a fluir do trono de Deus. E assim como na visão de Ezequiel, ela começa raso, um filete. O ministério de Cristo começa de maneira tímida. 12 discípulos, um punhado de gente simples, nas ruas da Galiléia, de Jerusalém. O ministério de Jesus começa com o escândalo da crucificação, a loucura da ressurreição, o estranho dia de Pentecostes, a insensatez da pregação do Evangelho pelos primeiros cristãos. Mas apesar disso, como na visão de Ezequiel, esse rio não parou de fluir. O rio da graça de Deus é o rio do Evangelho. É o rio que está se esparramando e se tornando cada vez mais profundo. Até chegar um dia que a glória de Deus novamente vai visitar a terra. Quando a glória de Deus chegou no templo, na visão de Ezequiel, o rio começa a fluir. A glória de Deus veio até nós em Jesus. O rio começa a fluir. Um dia a glória de Deus virá sobre a criação. Ele vem e montará o seu tabernáculo definitivo. Ele vem habitar conosco entre nós. Então note essa dinâmica do Evangelho, irmãos. Primeiro, Jesus é o nosso templo. É o Verbo que se fez carne, o Filho de Deus que se fez ser humano. Vimos a sua glória. Em Jesus encontramos Deus. Em Jesus experimentamos a presença de Deus. Em segundo lugar, o povo de Deus é templo. Nós somos o templo vivo do Senhor no mundo. Um templo que não é feito de paredes, mas é feito de pessoas, homens e mulheres, alcançados pela graça de Deus, rendidos aos pés de Cristo, selados com o Espírito Santo. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, vai dizer que nós somos pedras vivas, utilizadas na construção de uma casa espiritual, que tem como fundamento a pedra angular, e nela todos somos sacerdotes que oferecem a Deus sacrifícios vivos por meio de Jesus Cristo. Então cada um de nós é pedra viva. O que mostra que a obra de Deus ela é em nós, mas é também entre nós. Você é uma pedra viva do Senhor. Juntos nós somos templo vivo do Senhor. Templo vivo do Senhor no mundo. Então Jesus é templo,
O povo de Deus é templo. E, em terceiro lugar, haverá um dia que o mundo inteiro, a criação inteira será templo. Porque o próprio Deus vem, o Criador na criação. Apocalipse 21 vai dizer que na Nova Jerusalém, literalmente, não se vê templo algum. Porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. E nesse dia, o universo inteiro, a natureza inteira será renovada. Apocalipse 22 vai dizer que, veja você, do trono de Deus e do Cordeiro flui um rio de água viva. E dos dois lados do rio, nas suas margens, você encontrará a árvore da vida. Olha que coisa. Aquela árvore da vida, lá do jardim do Éden. Então, além das laranjas, goiabas, bananas e todas as demais frutas, o ano inteiro você poderá comer do fruto da árvore da vida. Então, beberemos do rio da água da vida, comeremos do fruto da árvore da vida, e por meio das folhas das árvores, teremos cura e saúde para sempre. Naturalmente, irmãos, estamos aqui, a Bíblia, ela utiliza uma série de metáforas, é a poesia da graça de Deus, é a poesia da esperança. A linguagem, ela é poética, mas o significado é verdadeiro. O rio que flui do trono e do Cordeiro é o Espírito de Deus. Temos aqui Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Senhor Deus poderoso, o Cordeiro e o rio que flui de ambos, a Trindade envolvida em nossa salvação e na comunhão conosco. Por isso lá em João 7, quando Jesus afirma que os que crescem nele teriam rios fluindo do seu interior, João vai dizer que Jesus se referia ao Espírito Santo, que seria derramado sobre os que crescem nele, após a ressurreição. Por isso lá em Ezequiel 36, quando o profeta fala da água derramada para purificar pecados, ele vai dizer que isso tem a ver com a obra do Espírito Santo. Portanto, queridos, a visão do rio que flui do templo, aponta para a graça, aponta para a obra de Jesus, aponta para o agir do Espírito Santo, aponta para o ministério da igreja e aponta para a esperança de um novo mundo no futuro. Que aplicações podemos tirar disso para as nossas vidas? Várias. Para começar, já vemos que essa profecia se cumpriu em Jesus e no derramar do Espírito. Esse rio está fluindo. O rio da graça de Deus está fluindo do céu. Esse rio traz purificação e renovação. Veja, o povo atravessava um momento difícil. A realidade era de dor, de angústia, de incerteza. E a mensagem de Deus é: a renovação espiritual é possível. A revitalização é possível. Aquele deserto pode ser transformado. Aquela sequidão poderia acabar. A esperança não está nas cisternas construídas pelo povo, porque veja, essa é a nossa lógica. Eu preciso de água, então o que eu vou fazer? Vou construir cisternas, vou construir poços, e o que Deus está dizendo é: não, a esperança não está nos poços. A esperança está na água da vida. Um ponto a observar é que essa comparação com a água funciona porque nós temos sede. Temos necessidade de água. Só que a nossa sede, ela é muito mais ampla do que essa que a gente sente na boca e na garganta. Temos sede espiritual da comunhão com Deus. Temos necessidade de amor, alegria, paz, esperança. Precisamos não apenas de água para o corpo, precisamos de água para a vida.
A ausência dessa água nos deixa sedentos e angustiados. E aí partimos desesperados em busca de uma fonte que nos sacie. Construímos cisternas, vamos aos poços de Jacó, estamos à procura de alguma coisa ou de alguém que sacia nossa alma. Às vezes vai ser um relacionamento amoroso, às vezes vai ser um projeto profissional, às vezes tem a ver com dinheiro, tem a ver com família, às vezes tem a ver com algum sonho, às vezes é uma diversão, às vezes é um vício. As bebidas que o mundo oferece são diversas. E nós bebemos muito, mas continuamos com sede. Bebemos de tudo, mas nada satisfaz. Trocamos de bebidas para ver se alguma consegue resolver o problema da outra. Continuamos com sede. A mensagem do Evangelho é que a nossa esperança flui do trono de Deus. A esperança está na fonte de águas vivas. A esperança está naquele que oferece uma água que sacia a sede eternamente. Meu irmão, minha irmã, faça essa reflexão. Quais são as bebidas desse mundo nas quais você tem apostado a sua confiança? Quais são as esperanças desse mundo? Quais são os poços, as cisternas que você tem construído e colocado a sua confiança como se disso viesse, de fato, a satisfação para o seu coração, para a sua alma, para a sua vida? Importante notar que essa água não apenas satisfaz. Veja, o rio não produz apenas, não tem a ver apenas com sede, mas também com purificação. O Evangelho é muito mais do que uma sensação de prazer. Não podemos tratar o Evangelho como as bebidas do mundo. Não se trata de você vir aqui, tomar uma dose, se sentir melhor, ir para casa, viver sua vida. O Evangelho mostra que a causa da nossa sede é o pecado. O nosso deserto é causado pelo afastamento do Senhor. Deixamos de lado a fonte de água viva e nos afundamos nas lamas do mundo. Então, além de sedentos, estamos sujos. Às vezes são sujeiras antigas. Algumas sujeiras já estão grudadas na nossa mente, no nosso coração, no nosso comportamento. A gente convive com elas. Às vezes tentamos removê-las utilizando a lama do mundo. Nos sujamos ainda mais. Então precisamos de água para beber, precisamos de água para nos purificar. E há momentos que a gente se sente tão sujo que parece impossível, né? Muitas pessoas enfrentam esse dilema em relação ao Evangelho. A pessoa olha para a sua vida e a pessoa tem a exata noção do tamanho da sua sujeira e a pessoa pensa, não há lugar para mim na igreja, não há lugar para mim na presença de Deus, porque eu sei que eu estou absurdamente sujo. Só que aí uma coisa leva a outra, então a pessoa cria na sua cabeça, eu preciso então criar uma forma, eu preciso me purificar um pouco, me limpar um pouco. Então ela vai para onde? Ela vai para o poço de Jacó, ela vai construir as suas cisternas, ela não compreende que as águas desse mundo nunca serão capazes de purificá-la, a ponto dela poder estar de fato na presença do Senhor. Louvado seja Deus, porque a água que flui do trono pode purificar, limpar e renovar até mesmo as águas do Mar Morto. Está no versículo 8. O Mar Morto é de fato uma porção de água que existe naquela região e que o nome literalmente é morto, porque não há vida
devido ao alto grau de salinidade daquelas águas. Então, a característica principal daquele mar é que ele está morto. Talvez seja assim a sua vida. Você está espiritualmente morto, emocionalmente morto. E a mensagem do profeta, a mensagem da palavra do Senhor é: existe vida para a sua vida. E essa vida vem do rio que flui do trono de Deus, que purifica, que renova, que revitaliza. Significa que em Cristo podemos encontrar graça para novas atitudes. O Espírito Santo gera em nós novos pensamentos, novos sentimentos. O rio, note bem, ele trouxe vitalidade para a paisagem ao redor. Ele transformou a geografia daquele lugar. Então, quando a gente começa a buscar e a beber da fonte da água da vida, quando a gente começa a buscar o agir do Espírito Santo e a se encher do Espírito, quando a gente se coloca diante do Senhor, e você vai perceber que de repente Deus estará produzindo frutos em você e através de você. As margens da sua vida produzirão árvores. Árvores de obediência, árvores de comunhão com Deus, árvores de testemunho, árvores de evangelização, árvores de adoração, árvores de oração, árvores de serviço, árvores de bondade, árvores de solidariedade. Como está a paisagem da sua vida? Como estão as margens da sua vida? Que frutos as pessoas veem em você? Nas margens daquele rio haviam árvores que produziam o ano inteiro. Às vezes, nas margens da nossa vida, no ano inteiro, o que existe é a ausência de frutos, folhas secas. Talvez sua vida esteja seca por falta d'água. Ou talvez pragas estejam consumindo a sua vitalidade. Pragas que precisam ser removidas. Essa água que sacia é também a água que cura. É a palavra que remove, que saneia, que purifica. Isso depende, irmãos, de nos colocarmos aos pés de Cristo. Crer e confessar o Senhor Jesus como nosso Salvador, mas também se quebrantar diante dos seus pés. Essa água tem a ver com a obra do Espírito, porque é uma obra que acontece de dentro para fora, é no nosso interior. A purificação interior resulta na transformação do exterior. O Evangelho sacia a sede porque proporciona comunhão com Deus. O Evangelho purifica dos pecados, traz vitalidade para frutificar. O Evangelho traz esperança, porque um dia o rio vai fluir. E toda morte será substituída por vida. E todo pecado trocado pela comunhão com Deus. E todo sofrimento será superado pela alegria. A enfermidade pela saúde e a angústia pela paz. Mas até lá, até esse grandioso dia, esse rio que flui por meio de Jesus e do Espírito, flui no mundo através do povo de Deus. Porque o povo de Deus é o templo vivo do Senhor no mundo. O Espírito Santo atua em nós e entre nós e através de nós. Então, queridos, quando a gente olha ao redor e a gente vê o mundo doente, em sequidão, esterilidade, gente sedenta, gente suja, gente morta, gente corrompida, gente adoecida com vários tipos de doença, espiritual, emocional, comportamental, física, social. Diante dessa paisagem tão caótica, o Evangelho nos demanda duas atitudes. Primeira, esperança. Esperança.
A gente precisa, irmãos, lutar. É uma luta, é um esforço. Você precisa se esforçar para que a realidade do mundo não sufoque a esperança do Evangelho no seu coração. Eu preciso olhar para o mundo, e por mais dura que seja essa realidade, precisamos olhar para o céu, olhar para o trono de Deus, e crer que um dia esse mundo será totalmente curado, física e espiritualmente. A maldade do mundo não pode sufocar nossa esperança. Nossa esperança é que um dia os desertos acabarão. Segundo lugar, então, a primeira atitude é uma atitude de esperança. Em segundo lugar, é uma atitude de missão. Porque nós temos a missão de levar água para esse mundo, irmãos. Ora, nós encontramos a fonte de águas vivas, ou não? Então, há momentos que a gente fica perplexo com a situação do mundo. Mas devemos lembrar que a esperança do mundo está conosco. Nós não somos a cura, não somos o rio. Mas ele flui entre nós, através de nós. Não somos a fonte, mas sabemos quem é a fonte. Bebemos dessa fonte. Por isso, nossos desafios, ou nosso desafio, é compartilhar essa água. Somos desafiados a levar cura porque encontramos remédio, levar perdão porque fomos perdoados, levar bondade porque fomos abençoados, levar a presença de Deus àqueles que vivem longe dele, levar vida aos que estão mortos, levar liberdade aos que estão em opressão. Querido, não há sujeira que essa água não possa limpar, não há sede que essa água não possa saciar. Se bebemos dessa água, devemos compartilhar a água. E aí, como meditamos no domingo passado, essa água não é uma água que a gente bebe uma vez só. É curioso, mas acaba que muitas vezes nós cristãos estamos sedentos. Por quê? Porque não estamos regularmente bebendo da água da vida. E na medida que não bebemos regularmente da água da vida, a sequidão do mundo, a sujeira do mundo, as doenças do mundo começam a impregnar o nosso interior. Então, queridos, é aquela coisa, você não tem como se prevenir de estar no mundo. Estamos aqui. O mundo está aí. Então, a única alternativa que você tem para não permitir que o mundo te seque, te contamine, te suje, te adoeça, é não deixar de beber da água da vida. É fazer com que essa água continue fluindo sobre a sua vida. Então, há uma ilustração boa sobre isso, né? Como é que você faz com que um copo furado retenha água? Então, o copo tem furos. Você bota água, a água cai. Como é que você faz com que esse copo furado permaneça cheio? Você mergulha ele dentro d'água. Pronto. Nós, eu e você, somos esse copo furado. Nesse mundo, nessa vida, você não vai acabar com os furos. Essa é a nossa ilusão. A nossa ilusão é achar que vai chegar um dia, vai chegar uma semana, vai chegar um domingo, vai chegar algum momento que você vai fazer alguma coisa espiritual incrível e de repente, naquela semana, os seus furos acabarão. Não nesse mundo, não nessa vida, não antes da vinda de Jesus, irmãos.
E esses furos representam as nossas limitações, nossas fraquezas, nossos erros, nossas falhas, nossas doenças, nossos pecados, todas as fragilidades que temos. Então o que cabe a você não é acabar com os furos. O que cabe a você é mergulhar mais profundamente no rio de água viva. É mergulhar mais profundamente no rio da graça. E eu acho, irmão, que você não está mergulhado nesse rio. Eu desconfio que você vem ao culto, você enche o copo, e os furos da sua vida fazem com que essa água escorra, 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 escorra. E antes de chegar na terça-feira, a sua alma já está seca. Você precisa mudar a maneira que você encara o seu relacionamento com Deus. A vitalidade desse rio, irmãos, ela não é apenas para o lado espiritual. Não é apenas uma questão de a minha alma vai ficar diferente. O rio da visão de Ezequiel traz vitalidade para os mares, para as terras, para as árvores, para os animais, para os frutos, para as folhas, de forma que esse rio que corre do trono de Deus, lá em Apocalipse, traz renovação sobre toda a criação, sobre toda a natureza. E é esse rio que atua entre nós. O fluir da graça tem poder para revitalizar a minha alma, a minha vida espiritual, sim, mas também o meu corpo, a minha mente, meus sentimentos, minhas relações, minha família, minha relação com o dinheiro, minha sexualidade, minha relação com a igreja, minha relação profissional, meus estudos, minha vida em todas as áreas. É um rio que cura, que renova, que purifica, que transforma, que pode de fato impactar a nossa realidade, impactar realmente. Um detalhe muito interessante sobre o rio é que ele aponta para a flexibilidade do agir de Deus. Não é uma obra estática. Veja, há também essa contradição. O poço de Jacó, as cisternas, fazem com que a água fique parada. O rio do trono de Deus, ele é um fluir. E que não segue uma direção linear, ele vai se esparramando. Se você acompanhar aqui, depois você pode fazer esse exercício, né? Pegar ali um mapa, um atlas de geografia bíblica e tentar comparar o caminho desse rio. E você vai perceber que ele vai, sobe numa montanha, desce em outra, vai para um vale, vai para outra. Essa água não está presa no céu. Essa água não está restrita a um lugar, é uma obra dinâmica. Ela acontece na igreja, ela acontece no culto, mas também acontece na sua casa. Ela acontece quando você para orar, ela acontece quando você para meditar a palavra, ela acontece quando você para falar de Jesus para alguém, ela acontece quando estamos conversando uns com os outros, ela acontece quando a gente se dispõe a ajudar alguém, ela acontece quando você está no seu dia a dia, enfrentando um problema e você precisa encontrar uma solução e você busca o Senhor. Não há lugar, pessoa ou situação que esteja fora do alcance do rio. Então, irmãos, existe um rio, ele está fluindo, ele flui em Jesus, ele flui por meio do Espírito, ele flui em nossas vidas, ele flui na igreja, ele flui em nossas orações, adoração, ele flui nesse momento. A conclusão é: o rio está aqui. E o melhor de tudo aqui, você pode levá-lo para casa. Ou se você quiser também pensar assim, ele está aqui e ele está em casa. E quando você mergulha nele, você vai nesse fluir em todas as áreas da sua vida. Então eu queria desafiar você a orar nesse momento. E a colocar a sua vida diante de Deus. E
e pensar um pouco nessa situação. Talvez você se enquadre nessa posição daquele que se acha pecador demais, sujo demais, distante demais para ser alcançado pelo rio. Talvez existam sujeiras na sua vida que você considere muito pesadas. Nessa hora, coloque isso diante do Senhor e peça ao Senhor: Senhor, traz cura para a minha vida. Cura mental, cura espiritual, cura no meu comportamento, nas minhas atitudes. Talvez você se ache seco. A vida é difícil, a gente sabe. E o calor da temperatura, ou o incômodo que o calor nos proporciona, não se compara com os incômodos, as angústias, as tristezas, as dores que tantos outros problemas causam na nossa vida. E a gente vai secando. As nossas folhas vão secando, os nossos galhos vão secando, e os frutos se tornam cada vez mais raros. E você se torna um deserto. Sem esperança, sem alegria, sem disposição, sem motivação. Creia, irmão, que essa água que flui do trono de Deus, ela continua fluindo. E ela flui entre nós. O rio está aí, porque o rio é agir do Espírito. E o Senhor derramou o Espírito dele sobre a igreja. Então os céus estão abertos, porque Cristo abriu os céus para nós. E Ele derrama o Espírito Santo. E o agir do Espírito é como esse rio, é profundo, é forte. Não são gotas, é um rio. E a geografia da sua vida, as margens da sua vida, a realidade da sua vida pode ser transformada a partir do seu interior. Para que você seja rio de vida para outras pessoas também. Para que outros sejam abençoados com as árvores que vão nascer na sua vida. Para que a sua vida seja alimento. Para que a sua vida seja cura. Para que a sua vida seja sombra. Para que a sua vida seja apoio. Para que a sua vida seja bênção. Fale com o Senhor. Deus amado, Senhor, louvado seja o Teu nome pelo rio de água da vida, Senhor. Louvado seja o Teu nome pela fonte de águas vivas. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor veio até nós. E o rio da graça flui. Louvado seja o Teu nome por causa de Jesus. Louvado seja o Teu nome por causa do Espírito Santo. Louvado seja o Teu nome por causa do Teu amor. Agora, Deus, flui com o Teu rio sobre nós. Aqueles que aqui se acham, Senhor, cansados. Alguns se acham sujos, ó Pai. Alguns se acham impuros. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor purifique nossa mente, nosso coração. E que pela graça do Senhor tenhamos as condições necessárias para dizer não ao pecado,
para remover da nossa vida práticas pecaminosas, ó Pai. Que haja cura espiritual, que haja cura, Senhor, da incredulidade, que haja cura, Senhor, de pensamentos que têm nos aprisionado. Limpa, purifica, renova, Senhor, e traz vida, Senhor. Vida, Senhor, para que a paisagem da nossa vida, a geografia da nossa vida, Senhor, seja essa paisagem transformada, de frutos para a Tua glória, de frutos, ó Pai, que abençoem vidas, ó Pai. Que sejamos, ó Pai, água para os sedentos, porque nós bebemos da água, nós encontramos a fonte. E que, Senhor, as tristezas e problemas do mundo não sufoquem a esperança que temos em Cristo, daquele grandioso dia, onde do trono do Senhor e do Cordeiro o rio fluirá, e toda a criação será renovada, e teremos livre acesso à árvore da vida, porque estaremos, ó Pai, eternamente na Tua presença. Renova em nós essa esperança, atua em nossos corações, e nos faça, Senhor, nesse mundo, nessa vida, que possamos, ó Pai, agir como templo vivo da Tua graça, do Teu amor, em nome de Jesus. Amém.